galerinha, começando mais um vídeo no canal, mais um dia no Uruguai. E no vídeo de hoje a gente tá aqui com o Joãozinho, que colheu algumas perguntas no canal. E no vídeo de hoje a gente vai responder perguntas que a gente recebe nos comentários dos vídeos. A gente tem um vídeo anterior respondendo perguntas também, que a gente vai deixar aqui para vocês, já que muitas das perguntas que a gente responde aqui são dúvidas de outras pessoas, né? De várias pessoas. Pessoal, ultimamente a gente não tem tido tanto tempo para responder as perguntas de vocês nos comentários. A gente até conversando com o Joãozinho aqui, a gente falou, seria legal explicar pro pessoal, pedir uma desculpa pelo esse tempo, né? Mas também esse tempo a gente está gastando em trazer mais conteúdo para vocês. Inclusive, muita gente até deixa a sua pergunta, sua dúvida, e o pessoal da comunidade mesmo, pessoas que já está acompanhando o canal, acaba ajudando, né? Já que muitas pessoas às vezes sabem e por acompanhar o canal, talvez tenha a informação que a pessoa perguntou ali no momento. Então sobe a vinheta aí, Joãozinho, vamos lá! Então vamos lá, pessoal, antes de eu falar a primeira, já deixa aí o joinha, né, se você gostou do tipo de conteúdo, informação aqui do Uruguai. E claro, se você não está inscrito e é novo aqui, se inscreve, também ajuda bastante, tá? Então vamos lá para a primeira, que na verdade esse vídeo vai ser mais um react, porque as perguntas eu não vi ainda. Joãozinho, produtor do canal, separou todas as perguntas e eu vou ler agora, nesse momento, e também vou responder para vocês. E aí, filho, não entra as perguntas. Quem for casado no Brasil tem também que tirar certidão de nascimento uruguaia? A pergunta do Marcos é referente a uma parte do processo de residência, né? Já que a gente tem que registrar a nossa certidão de nascimento. E muitas pessoas confundem nesse momento de realizar esse trâmite, porque no Brasil a gente com facilidade pode utilizar a certidão de casamento para qualquer trâmite que precise de uma certidão de nascimento. Isso no governo brasileiro é possível, ou seja, aí no Brasil. Agora, aqui no Uruguai, a gente precisa, para todos os trâmites que seja necessário uma certidão de nascimento, apresentar uma certidão de nascimento. O governo não aceita que você apresente uma certidão de casamento quando o trâmite solicita uma certidão de nascimento. Quando você está fazendo o processo de residência, o trâmite exige que você tenha uma certidão de nascimento. E no Brasil muitas pessoas pensam, mas eu já casei e no momento me solicitaram a certidão e ficou retida no registro civil. Mas isso é um mito, porque na verdade não fica retida no registro civil. Você utilizou a sua certidão de nascimento para realizar o trâmite de casamento, então o documento fica lá. E isso não impede que você solicite uma nova certidão de nascimento, tá? Então o que a gente vai precisar em si para o processo de residência no Uruguai é uma certidão de nascimento, não vale casamento, ok? Depois disso, já como me lembrava o Joãozinho, a gente tem a possibilidade sim de registrar uma certidão de casamento no Uruguai, já que você pode registrar qualquer feito no estrangeiro, né? Até porque esse é o nome do trâmite, né? Hecho en estrangeiro. Então você pode registrar casamento, adoção, certidão de nascimento, óbito, qualquer documentação que você tenha, né? Digamos, de fato legal, você pode fazer esse registro através do registro civil. Então, se você registrar uma certidão de nascimento aqui, essa certidão fica registrada no livro de estrangeiros do Uruguai, né? Livro de nascimento estrangeiro do Uruguai. Você registrou casamento, livro de casamento estrangeiro no Uruguai. E por aí vai. E as carnes? Vermelha, frango, peixe e porco. Na verdade, a gente recebeu esse comentário num vídeo que a gente mostrava, né, os preços do mercado. E na ocasião a gente não tinha, né, esses produtos para mostrar para vocês. Mas agora a gente vai dar uma entrada aqui no site de um supermercado, digamos, grande, e vamos mostrar esse preço para vocês. Pelo menos vamos passar aí para vocês. Então vamos aqui no site do Disco, que é um mercado super tradicional daqui de Montevidéu e de todo o Uruguai. E a gente já separou algumas opções para mostrar para vocês de carne, peixe, frango e porco. Famoso cerdo. Carne picada especial, que é carne moída com menos gordura, a gente tem aí 249 pesos o quilo. Tá caro, tá barato?
nalga sem osso, que seria um corte tradicional daqui, né? Até a gente não sabe muito a diferença, o Joãozinho vai colocar aí na tela para vocês qual corte seria nalga sem osso aí no Brasil. 339 pesos o quilo. Depois o frango, famoso peito de frango, 499 pesos o quilo. Peixe, que muita gente também perguntou, acredito que seja o mais comum aí, o filé de merluza, 369 pesos o quilo. E também salmão, já que todo mundo gosta, né, de salmão, então a gente tem aqui no Uruguai por 949 pesos o quilo. E por último, como a gente já esperava, carne de porco, a gente separou aqui lomo de cerdo, que seria 225 pesos o quilo. Então vocês viram aí, pessoal, alguns valores base, né? Como a gente sempre fala, aqui no Uruguai a gente pode procurar valores mais acessíveis, né? A gente já chegou a falar isso em outros vídeos. Então a gente pegou hoje o disco pra gente ter uma base, pra gente ter um exemplo, para vocês terem uma noção. Caio, a entrevista é somente em Montevidéu ou pode ser em outro local do Uruguai onde tem a imigração? Essa pergunta é relacionada também ao trâmite de residência, né? E na verdade hoje você pode fazer em qualquer lugar que tenha imigração, porém somente aqui no Uruguai, não pode ser feito em consulado. Inclusive eu lembro de alguns assim de cabeça onde você consegue fazer o seu trâmite, seria Punta del Este, né? Na região de Maldonado, Paissandu, na fronteira em Rivera. Em outras localidades que não sejam Montevidéu você consegue fazer o processo também, mas é necessário fazer o processo aqui no território uruguaio. E lembrando, hein, o agendamento prévio você pode fazer de qualquer lugar, inclusive até do Brasil, mas nesse momento de realizar o agendamento, de preencher o formulário, você precisa já informar qual o local você vai realizar o trâmite. Vamos pro próximo que tem pergunta, hein, tem bastante pergunta. Tenho uma empresa MEI e serei obrigado a desenquadrar por excesso de faturamento e migrar para ME. Presto serviços remotos pela internet. Seria viável abrir uma empresa no Uruguai e emitir notas fiscais para meus clientes brasileiros? Caso não fosse para eles um problema, minha intenção é não solicitar a saída fiscal do Brasil, mas apenas oferir renda em moeda estrangeira com redução fiscal, porém devidamente informado ao fisco brasileiro. Obrigado. Hoje em dia o Uruguai possui vários benefícios e, claro, para muitas pessoas estrangeiras que vêm investir no país, né? Então nessa parte de empresa o Uruguai, digamos que atrai investidores. Em muitos casos as empresas trabalham do Uruguai exatamente para fora, e olha que tem muita empresa que trabalha com o mercado brasileiro, exatamente o que você procura fazer. Mas para que você tenha tudo certinho, informações claras, entre em contato lá com o grupo Delisur, que com certeza eles vão passar muito mais informações precisas do que eu. O Uruguai há muito deveria ter requerido ingressar na federação. Quando o Brasil se tornar a quinta economia do planeta, será tarde para peticionar. O que eu vou falar para uma pessoa dessa, que não julgo a pessoa ser patriota, mas também muitas vezes está pisando na soberania de outro país, que no vídeo anterior, vou deixar aqui para vocês, a gente falou sobre isso, né? Que não seria legal você menosprezar uma nação que você sabe que passou muita coisa para chegar na independência e como é hoje. Então não menospreze a soberania do Uruguai, hein? Irei dar entrada na residência no Uruguai, mas preciso tirar uma dúvida. Para tirar a residência, eu já tenho que estar com a residência fixa no país? Essa pergunta a gente recebe bastante e é referente à residência, né? Referente os trâmites para você realizar essa transição de mudança aqui para o Uruguai. No caso, não é necessário que você já esteja morando, já que o governo sabe que essa mudança é uma transição. Às vezes as pessoas não mudam da noite por dia. Então você tem aí, uma vez que inicia o processo e tem a residência aprovada, uma vigência de 3 anos para que você esteja morando ou venha dentro desses 3 anos. Amigo, você poderia responder uma dúvida? Posso rodar com meu carro brasileiro com IPVA atrasado normalmente no Uruguai? Existe blitz? Existe depósito guincho? Na verdade, relacionado a veículos, a gente recebe muitas perguntas e nesse caso, é claro, vai depender muito de como você passa o veículo na fronteira, né? Já que você vai entrar como turista. Se do lado brasileiro você realizar essa passagem normalmente, no Uruguai você não vai ter nenhum problema, já que a única coisa que eles vão verificar é se você
tem a documentação necessária para entrar no país. Eles não vão verificar IPVA, não vão verificar se você tem multa no Brasil. E claro, você está abaixo às leis e penalidades daqui. Então, se você estacionar em algum lugar proibido, vai ter o guincho. Te leve, blitz, tem blitz, mas eles sempre vão verificar se você tem a documentação necessária para entrar no país. Eles não vão verificar a situação do carro em si, em questão de impostos relacionados ao Brasil. Essa é fácil, hein, José? Essa é fácil. Como faz para contratar o seu serviço de assessoria? Pois é, pessoal, para contratar nosso serviço de assessoria, basta você entrar em contato no nosso site ou também através das nossas redes sociais ou e-mail, né? A gente manda aí o orçamento para você, a gente vai deixar também aqui o e-mail para vocês terem aí o contato e uma vez que vocês entrem em contato, a gente manda para vocês os orçamentos, vamos conversando, vamos tirando dúvidas e quem sabe, né, a gente não possa participar dessa transição de mudança de vocês. Tem uma curiosidade, o meu nome está no SP Serasa no Brasil, como fica o crédito no Uruguai? No caso, essa pergunta é até interessante, porque assim, no caso, você não tem nenhuma relação com o que você tem aí no Brasil referente ao nome sujo, nome na praça, como a gente fala, né? Não tem nenhuma relação Brasil-Uruguai. Porém, a gente tem algumas empresas aqui brasileiras que fazem a verificação. Então, digamos, se você tá com dívida lá, ela não vai te liberar um crédito aqui, por exemplo. Eu já vi casos que acontece isso. Então, dependendo da financeira, um banco, alguma coisa, eles às vezes têm algum acesso, mas não seria a mesma coisa, né? Lá no Brasil você tá com o nome sujo, aqui você tá com o nome, ó, limpinho na praça. Eles aceitam a carteira de vacinação da Unimed? No caso, essa pergunta também é relacionada com a residência, já que o processo de residência solicita que você tenha as vacinas segundo o esquema de vacinação do Uruguai, né? Então a gente tem que estar com um quadro de vacinas igual. No caso, a gente pode apresentar qualquer carteira de vacinas, desde aquela que a gente recebeu de pequeno ou atualizada, se a gente não tem mais esses comprovantes. Então, independente da Unimed, do plano de saúde, do posto público, qualquer carteira de vacina do Brasil serve para você revalidar as suas vacinas aqui no Uruguai. E claro, se você nunca tomou, perdeu, sumiu, às vezes a gente perde essa documentação, você pode tomar tanto aí no Brasil como tomar diretamente aqui no Uruguai e sem custo. As vacinas aqui obrigatórias não possuem custo. A gente vai deixar para vocês aqui na descrição o link do esquema de vacinação do Ministério da Saúde aqui do Uruguai. Sou uruguaio, mas vivi sempre no Brasil. Tenho identidade uruguaia. Sou casado com brasileira e tenho 3 filhas brasileiras. Qual o processo e quais as documentações necessárias para elas terem a cidadania uruguaia? É uma boa pergunta, até porque a gente tem aí 2 tipos, né? No caso, a esposa dele, que teria um tipo de cidadania, e as filhas, que teriam outro tipo de cidadania. E no caso da esposa, ela teria que ter 3 anos morando aqui e ter o vínculo com o uruguaio. No caso, ela não escapa desses 3 anos, mesmo tendo vínculo. Já no caso das crianças, no caso das filhas, é possível você solicitar a cidadania de forma direta, apresentando apenas a sua documentação e a documentação das crianças, ao qual é necessário traduzir, as certidões que sejam brasileiras, a gente precisa da tradução. Então, você apresentando essa documentação, automaticamente o órgão que emite o documento de identidade já realiza o documento para elas, informando que elas possuem a cidadania uruguaia. Oi, uma pergunta. Para estudar na Udelar precisa de prova de proficiência? Não é necessário comprovar a proficiência de espanhol para você ingressar na Udelar. No caso, para você estudar na Udelar, que é a faculdade pública aqui do Uruguai, você precisa de ter a documentação uruguaia, revalidar os seus estudos realizados no Brasil, o documento que seria o carnê de saúde, que é um documento que comprova a sua saúde, e uma foto 3x4. Basicamente esses documentos. No caso, a gente fez um vídeo mostrando qual é o passo a passo para vocês entrarem na universidade pública aqui no Uruguai, e a gente vai deixar aqui para vocês. E lembrando, no caso não é exigido você comprovar o idioma, mas claro que influencia bastante no seu aprendizado. Então, quanto mais preparado você vir, melhor vai ser aí o seu aproveitamento na faculdade. Olá, tudo bem? A Buquebus pede para chegar com 2 horas de antecedência. Isso deve ser seguido friamente ou é só uma recomendação da companhia, Joãozinho? Por que eu coloquei essa aí?
No caso, eu sei qual foi a intenção do Joãozinho falar que aquele dia a gente perdeu o barco porque eu me atrasei. Mas, no caso a gente já tava em Colônia. Era só entrar no barco. Não tinha muito que atrasar e a gente conseguiu. Enfim, só pergunta. 2 horas antes? Eu recomendo que sim. Sabe por quê? A hora que você chega em Três Cruzes, ou se você pegar o barco lá em Colônia mesmo, tem muita fila. E tem gente, que, não sei, vai demorar 2 horas para entrar no barco, a pessoa já tá ali, ó. Tá ali, sentou ali, levou a cadeirinha dela, colocou a mochila. O pessoal já vai armando fila. E a fila é grande, então vale a pena. E também quando abre o negócio, porque o barco é grande, vai rápido, porque é uma entrada muito grande do barco. Então vale a pena chegar com tempo. E como lembrar o Joãozinho, são 2 empresas que fazem essa travessia. Então você encontra geralmente muita gente no saguão, muita gente na parte da imigração. Então geralmente você pega bastante fila. Então recomendado é você chegar com tempo. Inclusive para as pessoas que não viram, a gente vai deixar aqui o vídeo que a gente mostrou essa travessia de Colônia a Buenos Aires. E quanto é o salário médio aí no Uruguai? O salário médio hoje aqui no Uruguai está por volta de uns 35 mil, entre 30 e 35 mil. Eu diria Mas, vamos ter um pouquinho de base, vamos lá no Sr. Google e vamos ver. Eu chutei 35 mil, mas com o Joãozinho a gente deu uma pesquisada para passar melhores informações para vocês. A gente encontrou aqui 36.387, que seria 933 dólares. O salário promédio, é claro. E já o salário mínimo a gente tem a 21 mil pesos. E lembrando também que esse seria o salário bruto, né? A gente tem alguns descontos ainda a serem reduzidos. Pode indicar um site de relacionamento que os urugatos usam? Boa pergunta, mas a gente sabe que Tinder, Happn, que são 2 aplicativos, funciona bem aqui. O pessoal usa, tenho amigos que usam. Eu, no caso, eu já tô meio retirado, já tô meio aposentado aí da agitação, mas eu quero saber do pessoal aí, qual é o aplicativo que mais o pessoal tem usado aqui no Uruguai? Os namoradores, comentem aí pra gente. Qual o preço do grama da cannabis na farmácia? E para essa dúvida, consultei aí meu produtor Joãozinho, né? Que foi lá e colheu exatamente as informações pra gente. A gente tem aí entre 400 a 460 pesos o pacotinho com 5 gramas. E claro, depende aí da variedade, depende do tipo. Aqui nas farmácias você tem vários tipos. Você pode escolher, né? E o que sairia aí mais ou menos entre 90 e poucos pesos 1 grama, ou 1 grama, né? Porque a gente fala geralmente aí no Brasil 1 grama, 1 grama. A última, esse é de um fã ao contrário. Comenta muito? Comenta bastante? Mais do que gostaria. Tá aí, estamos respondendo um fã aí ao contrário, os famosos hater, que, digamos, não tem muito sentido, mas vamos ler lá. Eu tenho documento uruguaio há 41 anos e não teve utilidade nenhuma. E responderam ele, viu? Você já morou no Uruguai? E ele respondeu novamente, morei 23 anos lá. No caso é meio sem sentido. Por que é meio sem sentido? Como que você tem o documento há 41 anos e morou 23 anos no país e você não tem uma conta de celular, você não tem uma conta no banco, você nunca foi no médico, né? Então são coisas que você precisa apresentar o seu documento uruguaio quando você vai fazer. Então se a pessoa morou 23 anos aqui e nunca usou a cédula, é meio estranho. No caso a gente não tem muito haters, mas a gente vê que talvez ele tenha alguma frustração com o Uruguai e coisas assim, pessoal, é difícil a gente tratar aqui no canal. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente colocou algumas perguntas, né? No caso, o Joãozinho aí recomendou para mim responder algumas perguntas que talvez seja de informação, seja útil, algumas mais engraçadas, né, digamos, de curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma essas informações tenham sido úteis. Já sabe, se você não está inscrito e é novo aqui, se inscreve, porque a gente tem conteúdo daqui do Uruguai para vocês. E aproveita e já deixa o joinha, né, que ajuda bastante que essa informação chegue a mais pessoas. E claro, né, já deixou o like, já seguiu e quer fazer um comentário, ficou com alguma dúvida? Deixa aí o comentário que a gente vai responder para você assim que for possível. Beleza? A gente se vê na próxima, hein? Falou!